Olá, bem-vindas e bem-vindos ao curso Família Afinada. E hoje nós vamos falar sobre as principais dores do adolescente. Na aula 2, nós falamos sobre as dores e preocupações dos pais e da importância deles exercerem empatia para melhorar o relacionamento com os filhos adolescentes. Então, nessa aula, a gente vai abordar as 7 principais dores do adolescente para que vocês conheçam as dores mais comuns e estabelecer essa empatia e conexão com seus filhos. Aliás, pode ser que vocês se recordem de ter tido dores semelhantes aí na adolescência de vocês, ok? Então, vamos falar da primeira dor, que é encontrar o seu posicionamento no mundo. Durante a infância, nós seguimos os valores e os posicionamentos da nossa família. Na adolescência, os nossos filhos começam a exercitar, a fazer as escolhas, descobrir as suas forças, aquilo que eles gostam e começam a refletir se os seus valores são semelhantes aos valores da família. E aí pode acontecer um conflito interno quando eles percebem que eles têm valores e opiniões diferentes da família. E, consequentemente, pode gerar um sentimento de inadequação. Então, nesse sentido, cabe à família promover o diálogo para que esse adolescente possa expressar suas opiniões, mas que ele também aprenda a respeitar eventuais posicionamentos diferentes. Então, um respeito mútuo aí que deve acontecer. A segunda dor é sentir-se julgado constantemente pelos adultos. E isso, gente, nos nossos atendimentos como coach de adolescentes, as falas são muito comuns nesse sentido. A maioria dos adolescentes afirma que eles sentem que quase tudo que eles dizem ou fazem é percebido pelo adulto como errado. Muitas vezes, na intenção de ajudar os filhos a lidar aí com esses desajeitamentos comuns da adolescência, os pais acabam propondo soluções totalmente diferentes da forma como os filhos pensam e acabam, sem querer, contribuindo para essa percepção de inadequação. Além disso, como a gente disse na aula anterior, se o adolescente ele convive num ambiente em que tem crítica constante, que nada está bom o suficiente, pode gerar insegurança e as consequências para a autoestima. Por isso, a gente reforça aí a dica de valorizar as atitudes positivas, o diário de elogios. Espero que vocês já tenham começado, né? Terceira dor, lidar com as amizades. Para os adolescentes, é importante estabelecer relações de amizade. E também é importante que os pais os incentivem a fazer amigos. Mas às vezes o que acontece? Essas amizades geram uma relação de dependência, né? Ou ao amigo ou algum grupo. E o adolescente se sente na necessidade de agradar esse amigo ou grupo porque ele fica com medo de perder. Então, nesse sentido, é importante conversar com os nossos filhos sobre os aspectos positivos das amizades, né? É ótimo a parte do companheirismo, a confiança, mas também abordar os aspectos que não são tão legais, né? Quando acontece ciúme, né? Tem o ciúme porque tá andando mais com um amigo do que com outro, diferenças de opinião. É importante que ele compreenda que a amizade é um vínculo, mas que ele não precisa se anular para ter amigos. Que atitudes vocês podem ter para favorecer a ampliação desses vínculos com os amigos? Deixa de vez em quando, deixa a casa à vontade, para de vez em quando ele trazer os amigos, né, em casa, oferece carona para algum amigo. Essas atitudes vão te favorecer também observar como seus filhos estão se relacionando com os amigos, ok? A quarta dor são os relacionamentos afetivos. Na mesma linha aí das amizades, da mesma forma que é importante para o adolescente ter amigos,
Nessa fase também é importante para ele encontrar alguém para se relacionar. E embora os hormônios estejam aí à flor da pele, independente das questões da sexualidade, eles querem encontrar alguém para se relacionar afetivamente. E o fato de não encontrar alguém ou de repente terminar um relacionamento causa um grande sofrimento para eles. Nós vimos anteriormente que na adolescência as emoções são muito intensas. E às vezes a família se refere a estas dores de uma forma pejorativa, porque nós já fomos jovens, sabemos que o tempo vai curar, mas é comum então que eles ouçam da família frases do tipo: ah, isso passa, logo você vai encontrar outra pessoa. Esse tipo de frase a gente sabe que ela é dita com uma ótima intenção, mas ela não vai ajudar o adolescente a lidar com a dor. Nesse momento, o melhor é a gente ouvi-lo, acolher a dor e ajudá-lo a encontrar alternativas para superar a situação. A quinta dor são as mudanças no corpo e metabolismo. Como nós vimos na aula 1, na adolescência ocorrem muitas mudanças biológicas e o metabolismo fica acelerado. Então é comum ocorrer momentos ambíguos. Tem hora que o adolescente está com uma grande energia e motivação, quer fazer tudo, e tem hora que ele está muito cansado, ele não tem vontade de nada. Da mesma forma, é muito comum também que ele sinta muita ou nenhuma fome, irritação, e normalmente diante desses comportamentos alternados, a família se preocupa, mas corre o risco de rotular esses comportamentos, dizendo que o jovem é preguiçoso, que ninguém nunca consegue conversar com ele. Então é importante, gente, a gente não procurar não polarizar a situação e entender que são fases, faz parte da adolescência e que o fato de um dia ele estar cansado não significa que ele seja um preguiçoso ou alguém irritado o tempo todo. A sexta dor é a aparência física. Essa dor de lidar com a aparência física é muito frequente entre os adolescentes e ela está relacionada às dores anteriores, porque é por meio da aparência física que ele se posiciona no mundo, que ele se sente julgado constantemente, que afeta as amizades e os relacionamentos afetivos. Então, altura, peso, pele, roupas, enfim, tudo pode ser motivo para eles se sentirem inadequados. Claro, considerando o padrão estabelecido aí pelas mídias sociais. Então, a família precisa estar atenta aos comportamentos dos filhos, pois nessa fase podem surgir transtornos alimentares e psicológicos, naquela tentativa de atingir um padrão aí de beleza ilusório. Um exercício importante é conversar com esse adolescente e ajudar a perceber traços que ele considera belos em alguém, mas que não necessariamente são compatíveis com os padrões de beleza existentes. Então, por exemplo, as sardas de algum amigo ou amiga. E é importante também que ele reconheça suas características mais marcantes, para que ele se empodere a partir disso. Então, por exemplo, se ele é uma pessoa que tem bastante persistência, por exemplo, né? Não é teimosia, é persistência. Isso vai gerar um empoderamento. E o empoderamento é fundamental, principalmente nos casos de bullying. Nós não vamos abordar bullying nesse curso, tá? Mas o que é importante? Esse adolescente precisa ser capaz de expressar verbalmente para os colegas e também contar para os pais, mas com os colegas de uma forma firme ele precisa falar e expressar sua insatisfação com determinados tipos de brincadeiras ou apelidos relacionados à sua aparência. Isso é muito importante conversar com eles. E a sétima e última dor são as pressões escolares. Normalmente na adolescência, além de todas as preocupações que a gente já falou aqui, também há mudança nos desafios escolares. Então, inicialmente, aí no início da adolescência, um pouquinho depois, ele vai passar para o ensino médio. Certas escolas têm até prova para o ingresso, né? O chamado vestibulinho. Depois, no término do ensino médio, é aquela pressão para a entrada na universidade,
pelas notas do Enem ou pelo vestibular. A cobrança da escola, da família e a autocobrança por resultados. Então, nesse caso, os pais podem ajudar, auxiliando o jovem a perceber que resultados ruins fazem parte do processo de aprendizagem e crescimento. O importante é que ele identifique o que e como pode ser melhorado para que ele atinja o resultado que ele deseja. Ok? As dores fazem parte do processo de educação emocional, mas na maioria das vezes o adolescente ele sofre em silêncio e ele se sente sozinho para lidar com as suas dores. Então, agora que vocês já conhecem, podem criar oportunidades para acolher as dores dos seus filhos e auxiliá-los a encontrar formas de lidar com elas. E pensem que o principal para ajudar vocês já têm, que é o amor por eles. Nós fizemos uma série de postagens lá na nossa página no Instagram, @Movimento Educacional e Familiar. Quem não entrou ainda, segue lá a nossa página. Tem uma série de postagens sobre as dores dos adolescentes. Lá vocês vão encontrar outras dicas, essas e outras dicas, né, sobre as dores. E o exercício que nós propusemos hoje tem a ver com lidar com essas dores. Nós propomos que você pergunte para o seu filho ou filha o que eles querem ter ou ser diferente do que eles têm ou são hoje. Ok? Quando eles te responderem, perguntem quais formas e caminhos eles enxergam para realizar essa mudança. Escrevam uma lista com todas as ideias que eles tiverem, tá? Evitem fazer sugestões. Se eles não trouxerem alguma ideia, vocês já sabem. Faz aquela perguntinha. Como é que você acredita que os amigos ou pessoas que você admira resolveriam essa questão? Com certeza ele vai lembrar de alguém e vai começar a falar. E aí, por fim, pergunte para ele, dentro das possibilidades que ele listou, qual eles acreditam que sejam a melhor para resolver a questão. Dica: pergunte de forma neutra, sem julgamentos e com a crença sempre de que você deseja melhorar o relacionamento e auxiliar a encontrar soluções de forma positiva. Ok? Vamos ampliar a nossa empatia e conexão com os nossos filhos. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau!